Você sabia que a sua postura, como você anda e até mesmo as coisas que você costuma fazer rotineiramente são uma memória? Pois é, seu cérebro aprende a fazer e consegue fazer sem nem mesmo você pensar. Isso tem tudo a ver com o amadurecimento do seu cérebro e com a capacidade que ele tem de criar conexões. Muito importante, isso muda conforme a idade. Eu sou o Dr. Bruno Massa, vou explicar que tem um porquê nessa história. Eu vou te mostrar nesse vídeo como o seu cérebro cuida disso desde a sua infância e vai cuidar até o seu envelhecimento. E melhor, o que você tem que fazer para manter isso funcionando super bem? Já dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha até o final. O que é o desenvolvimento neuropsicomotor? É o aprendizado, ou seja, a capacidade melhora do comando cerebral em relação ao sistema motor. É um comando elétrico, literalmente um comando elétrico, que sai do seu cérebro até a musculatura. E tudo que você faz envolve isso. O amadurecimento dessa condução nervosa, ou seja, o que leva esse estímulo até o músculo, acontece com algo que a gente chama de mielinização. E em geral, nessa parte, se desenvolve até 2 anos de idade, o que bate com os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor da criança, sustentação do pescoço, sentar, engatinhar e andar. Envolve uma interação super complexa desse sistema nervoso que leva essa condução até o músculo e da integração lá no seu cérebro de todos esses sentidos, a parte vestibular, relacionado ao equilíbrio, cerebelo e o controle cerebral. Super importante, hein? Cada etapa não envolve um período fixo, mas sim um espectro, quer dizer, um período de evolução. Tanto que quando a gente olha a tabela esperada de desenvolvimento para as crianças nessa fase de evolução, ela nunca é datada com um mês só ou com uma idade só. As crianças não vão, por exemplo, cumprir todos esses marcos no mesmo período. Cuidado com as comparações, hein? Vocês que têm filhos ou que conhecem algumas crianças, evitem comparar. Apesar de, e aqui o primeiro alerta, atrasos nesse desenvolvimento devem ser vistos por médicos, porque muitas vezes estão relacionados a problemas que precisam sim de tratamento, ok? Então, só para resumir essa parte, esse desenvolvimento acontece com o amadurecimento do cérebro, principalmente até os 2 anos de idade. Ele vai estar relacionado a uma integração de todos esses sistemas lá no nosso sistema nervoso central e envolve não só o aprendizado motor local, por exemplo, andar não é só aprender a usar a musculatura, mas é o cérebro integrar todos os músculos praticamente do corpo que vão ser utilizados durante aquele movimento. É super complexo, muito mais complexo do que a gente para e pensa. Se você olhar e prestar atenção, você está usando praticamente todos os músculos do seu corpo numa atividade que você faz todos os dias. Outro conceito super importante, o que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de criar conexões. Então, os seus neurônios criam conexões. Isso envolve muito o aprendizado. É a capacidade do cérebro se reorganizar. Ele faz isso com base no quê? Com os estímulos. Por isso que muitas vezes a gente aprende por repetição de estímulos. E é claro que cada um vai ter facilidades em relação a alguns aprendizados em relação a outros. São pessoas que têm mais facilidade com línguas, por exemplo. Outras têm mais facilidades com questões motoras. E na infância, isso é super intenso. Por isso que a criança costuma aprender as coisas muito mais rápido que os adultos. Mas isso segue a vida inteira. E quanto mais prática, quanto mais treino você tiver, melhor vai ser. Funciona como um músculo. Seu cérebro, quanto mais utilizado, melhor se integra, melhor ele funciona. Então, na prática, aprender a andar de bicicleta, aprender uma atividade esportiva nova, envolve todo um reajuste cerebral, assim como aprender uma técnica nova de canto ou ler um livro. Tudo isso cria estímulos e vai nos ajudar a desenvolver o nosso cérebro. E alguns autores estimam que esse amadurecimento só vai ocorrer lá pelos 20 ou 25 anos, em especial do córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, por lidar com as emoções. Entendeu por que a adolescência é tão bagunçada? É um momento que ainda tem um desenvolvimento cerebral, que isso está tudo exacerbado. Super importante. Então vamos criar uma linha do tempo para entender. Na infância, esse amadurecimento é muito rápido. Por isso que a criança sai de um bebezinho recém-nascido que mal sustenta o pescoço para com 1 ano de idade tá ficando de pé, eventualmente balbuciando algumas palavras. Na fase adulta,
conduta, ele se estabiliza, mas ele mantém capacidade de criar novas conexões. Por isso que a gente tem capacidade de aprender coisas novas, mesmo quando adulto. E no idoso, reduz ainda mais, a ponto de quando não é exercitado ou quando é associado a alguma doença, isso poder até gerar uma regressão. Pois é, às vezes a gente pode até perder parte da capacidade cerebral. Por isso que a gente vê perda de memória, né? Alguns quadros de demência, etc. Mas super importante, aqueles idosos que mantêm o exercício cerebral mantêm maior capacidade, têm menos risco de ter esses problemas. E como isso afeta a nossa postura? A postura nada mais é do que uma memória do que a gente está fazendo. Como a gente vai manter a nossa musculatura postural com aquele estímulo, seja uma mochila pesada, seja andar numa ladeira. Isso é super importante, por quê? Porque se a gente aprende a manter a postura correta, vai ser muito mais fácil de manter a postura em qualquer situação. Isso vai proteger, por exemplo, a sua coluna. Mais que isso, vai proteger toda a sua troca de energia com o chão quando você faz atividades. Existem situações em que você gera desbalanço, por exemplo, uma situação chamada valgo dinâmico do joelho, que está muito relacionado ao uso da musculatura do quadril para manter essa postura. Guarda isso, hein? Movimento é memória, entendeu? O movimento envolve ou necessita uma memória cerebral. E quanto mais a gente pratica isso, mais fácil e melhor é essa memória. E como a gente treina isso? Que é o mais importante, para evitar que a gente venha a ter problemas no futuro. Então, primeira coisa, praticar atividades diferentes, ter estímulos diferentes e sempre praticar. Nosso corpo entende que uma coisa que ele não utiliza, ele não precisa. É só ver um músculo que depois de um tempo de imobilização, ele reduz o volume. Isso funciona para tudo, hein? Estímulos cruzados, ouvir uma música ao mesmo tempo que você pratica alguma atividade, pensar ou conversar ao mesmo tempo que você caminha. Mas só cuidado com os buracos nessa situação. Ler e gesticular, isso também envolve a memória, também envolve a utilização do corpo e sempre mantendo a postura, super importante. No começo, muito ativo, depois passa a ser uma memória e mal precisa pensar para manter a postura adequada. E sempre se desafie, trazendo coisas novas que você pode utilizar no seu treinamento, no seu dia a dia. Então, lembra disso, se você quer ter mais bem-estar, equilíbrio, desenvoltura, você precisa começar agora. Começa a treinar e a desenvolver não só o seu corpo, mas o seu cérebro também. Movimente-se, lembra, seu corpo e o seu cérebro estão atuando juntos quando você faz isso. Gostou? Se inscreve no canal e dá um like no vídeo e já comenta aí se você quer algum novo tema para ser discutido no futuro.